Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais da Diocese de Jundiaí. Nós temos a honra de hoje dar início ao primeiro episódio do Diocast, o podcast da Diocese. E para essa oportunidade nós trouxemos um tema atual e polêmico, e para isso também eu trouxe 3 convidadas, 3 mães bem jovens e que têm uma história bem importante e um testemunho de fé para dar para vocês. Comigo estão Marina Trinquinato Figueiredo. Bem-vinda, Marina. Muito obrigada. Diante Réquia. Obrigada, Olá, bom bem? dia. E você, Letícia Machado Bigardi. Isso. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. O tema do nosso podcast hoje fala de família. Pais que vão à igreja com filhos pequenos e levam crianças. E falar também sobre intolerância, né? Há poucos dias nós vivemos na Diocese um episódio triste de um caso de agressão, né? De uma família por estar na igreja, por sentirem-se incomodados com a presença e com o comportamento de uma criança. Obviamente isso repercutiu em todo o país e trouxe muita reflexão. E é isso que a gente quer com essa conversa. Trazer à tona um tema tão atual e que a gente possa refletir sobre ele, todos nós, né? Nós não queremos aqui fazer nenhum julgamento dessa situação, não vamos querer falar sobre isso, mas queremos, a partir desse fato, traçar um perfil e fazer uma reflexão. Não é isso? Então, para isso eu queria saber de você, Marina. Apresente-se para nós e conte um pouco da sua história. Obrigada, Jussane. Eu me chamo Marina, eu sou mãe de 3 crianças aqui e 3 no céu. Sou casada, hoje atuo como fotógrafa e sou católica, frequento a missa, faço parte do caminho neocatecumenal, então é um movimento que tem uma presença de muitas crianças, né? Nós lidamos com muitas crianças nas nossas reuniões. E sim, eu tenho uma experiência em ir à missa com os meus filhos, que é um desafio para mim, para o meu marido, para quem está do lado, porque são crianças pequenas, né? Minha mais velha tem 5, meu do meio tem 3 e a minha mais nova tem 2 anos. Então, é complicado, né, nós falarmos sobre intolerância quando se trata de crianças tão pequenas, né? Que são ainda barulhentas, não conseguem ficar paradas por tanto tempo, não conseguem fazer silêncio muitas vezes, e por mais que nós também nos incomodamos, né, com o barulho delas, com as dificuldades que elas enfrentam também ali, né, que também é um desafio para elas ficar parado por tanto tempo. Com certeza. Né, nós também temos algumas atitudes que podem ajudar ali na nossa mantenência ali da nossa missa, né? Da nossa presença da missa. Porque quando se trata de crianças pequenas na missa, a gente tem que, em primeiro lugar, a gente estava comentando isso antes, que já é matar um leão, sair de casa para ir à missa com os filhos. Arrumar todos, chegar no horário, conseguir colocar todos no carro, sair todos do carro. Então, isso já gera um estresse familiar, né? De você conseguir administrar tudo isso. E muitas vezes você chega na missa, por mais cedo e organizado que seja, as crianças estão em horário agitado, muitas vezes tem a questão da soneca, já ficam com fome, as crianças têm necessidades diferentes, e isso agita muitas vezes as crianças, né? Então, por mais que a gente tenha algumas técnicas, olha, tenta sentar em algum lugar que não seja tão evidente, ou não levar nada que possa agitar mais, como brinquedos, nada desse tipo, chega um momento que as crianças não param mais, né? E incomoda as pessoas em volta, muitas vezes, né? Infelizmente. Nós também nos sentimos constrangidos, né, em incomodar os outros. Mas eu acredito, né, que as pessoas tenham um bom senso de olhar para aquela criança e saber que ela não tem a questão cognitiva ainda para poder entender que ela precisa ficar parada prestando atenção, né? Então, eu acredito muito que a igreja é um lugar de acolhimento, principalmente das famílias,
Eu acredito que as famílias tenham que ir à missa sim, todos reunidos com os filhos, e trabalhar a paciência de todos, né? Que também é uma virtude para todos, a dos pais em lidar com a situação e a de quem está próximo também, né? Em poder administrar ali o incômodo e o desconforto. Sim, sim. É importante persistir, né? A gente quer dar o testemunho da fé e para isso a gente tá... É a testemunha viva, são os pais, não é isso? Diante de você, conta de você e da sua história. Eu sou Diane, eu sou casada com o Danilo. Nós temos 4 filhos. O Davi, de 4 anos e meio, o João, de 3, a Maria, de 1 ano e meio, e a gente recentemente perdeu um bebê. Então, está no céu com Deus. E eu sou arquiteta de formação, mas hoje eu sou empresária. E, como a Marina disse, tenho também toda essa questão com as crianças, né? Nós também somos frequentadores da missa. E hoje a gente participa de algumas formações da Opus Dei. E então a gente sempre está com as crianças, né? Então tem todo esse caos para sair de casa também, de arrumar todos. A gente sempre busca horários melhores para as crianças. A gente sempre procura ir domingo de manhã, que tá todo mundo mais tranquilo. Mas assim, com criança é tudo muito imprevisível, né? Foi o que você disse lá, você arruma na hora que você termina de arrumar o último, o primeiro já tá sujo. E aí a gente vai já pra missa, às vezes, cansado, tenso. E como eu disse, às vezes acaba a missa, é como se tivesse uma maratona, porque segura um, pega o outro, e aí tem tudo isso, e a gente tentar, né, levar as crianças, a gente tem isso de levar as crianças para que eles entendam, né, e para que a gente consiga passar a fé para eles ali, né, um momento tão importante que é a missa. E a gente sempre fala, olha, hoje é domingo, hoje é dia da gente ir na missa, é um dia muito importante. A gente tenta passar isso para que um dia eles consigam ir por conta própria, né? Ir passando isso para eles. E é difícil. É um aprendizado, né? Tanto dos pais, na conduta, na forma como levar essa situação, e para as crianças também, né? Um dia ela vai não se comportar bem, vai chorar, vai querer andar, mas ela vai começar a perceber que o ambiente exige dela também outras posturas. E aos poucos, Sim. A gente acredita que ela vai melhorando, ela vai aprender. E quando eles começam a ficar maiores, tipo, o meu maior, ele acaba a missa, ele já pergunta, e aí, mamãe, eu me comportei hoje? Porque assim, olha que eles, tipo, com o tempo eles já vão percebendo que ali é um lugar deles se comportarem, né? E prestar atenção. E assim, a gente acha que as crianças não prestam atenção e a gente muitas vezes acha que eles não estão entendendo nada. A gente foi um dia num batizado e aí a gente sentou bem no banco da frente, assim. E aí terminou, a gente estava em casa um dia e aí o meu filho mais velho falou assim, mamãe, o padre tem filho? Aí eu falei, não, o padre não tem filho. Ah, mas ele falou assim, meu filho amado. Então, tipo assim, em algum momento alguma coisa chamou a atenção ele falou dele. meu filho amado, ele falou, não, peraí, mas o padre não tem filho. Então, tipo assim, às vezes a gente subestima, né, a criança. Ela não tá prestando atenção. Por isso que eu acho que é muito importante você levar, para que desde pequeno eles consigam entender, né, a importância. E a participação também aos poucos, né? Cantam, começam a cantar, se identificar no momento de oração, de postura de rezar, não é assim? Sim. É um passo a passo, né? É uma construção. Letícia, e você? Conta para nós um pouco de você e da sua história. Nossa. Então, meu nome é Letícia, eu tenho 39 anos, sou casada com o Thiago fazem 13 anos, né? E a gente tem aí uma meia dúzia de crianças para fazer bastante barulho na missa, né? Então, eu tenho a Isabel de 11, vai fazer 12 agora já. Tem o Inácio, tem a Luísa, tem a Elis, a Cecília e o José Miguel. Uma escadinha. E o José agora tá com 4 meses, né? E a dona Cecília tem 2 anos. E assim, eu acho que é complexo não, né? A gente quando vai falar com relação ao que a gente passa na missa é uma coisa muito importante, porque para nós na maternidade, pelo menos quando eu vou na missa, eu vou sempre rezando, minha Nossa Senhora, que eles se comportem, que eles se comportem, né? Porque não é um espaço comum, assim, né? Não é que seja comum, não é um espaço que seja o comportamento deles aceitado de forma mais naturalmente, isso. As crianças, eu sou pedagoga também, né? Isso é importante colocar, e eu trabalho também com educação infantil, já fazem mais de 10 anos.
E eu sou professora na rede de Campinas. As crianças de 0 a 5 anos, elas não têm aparato cognitivo para conservar informações referentes às regras, aos comportamentos. Não assimilam com a Eles não mesma... assimilam, eles não têm condições cognitivas de assimilar isso. Então, assim, eles não vão conseguir diferenciar em todos os momentos os espaços em que ela deve fazer silêncio e que ele pode fazer bagunça. Então, por mais que a mãe fale 77 vezes, faz silêncio, não pode gritar na igreja, não corre, entendeu? Ele não vai conservar aquela informação, ele não tem condição cognitiva de conservar aquela informação. Então, assim, Olha, nós temos visita. a gente tem uma A visita. Cecília está nos acompanhando aqui, ao vivo e a cores. Então, assim, o que eu acho importante colocar em primeira mão é isso, que não é que a mãe não quer educar o filho dela, muito ao contrário. A gente tá levando as crianças à missa, como as meninas colocaram, no maior sufoco, por causa que não é fácil arrumar as crianças, né? Eu também acredito muito, né, que o demônio atrapalha, ele não quer que as crianças estejam lá. Então, o dia de missa é dia que acontece tudo o que você pode imaginar. Tá todo mundo pronto. Um vai lá e vai vomitar, um vai lá e vai fazer cocô na roupa, entendeu? Você tem que trocar tudo, um vai gritar que quer comer, entendeu? Vai acontecer tudo pra você chegar atrasada. Já começa aí, não é verdade? É verdade. E aí, eu com meia dúzia de crianças, chegando atrasada na igreja, e todo mundo Quase chegando. chama atenção. Quase não chama atenção, eu com as minhas crianças, entende? E aí eu já chego com um chorando que quer mamar, e o outro chora porque quer comida, o outro chora por vários motivos, entende? Então, assim, eu entendo que é um espaço de oração e que tem muita gente lá em sofrimento, que tá indo pra ouvir a palavra, porque precisa se alimentar também daquilo, né? Mas, assim, nós, quando vamos com as crianças, né, a gente precisa passar a fé pra eles de alguma forma, né? Então, assim, o espaço da missa é um espaço pra isso também, né? Eles têm que saber o que acontece dentro da igreja, aonde que o corpo e o sangue vão virar de Jesus Cristo mesmo, que a gente tá comungando Jesus Cristo. Então, assim, isso são coisas que eles vão assimilando no decorrer da vida deles, né? Se eu for deixar para levar meu filho na missa quando ele tiver 6 anos, que ele vai compreender que lá não é um espaço que ele pode correr, que ele pode gritar, que ele já vai ter uma noção de um ambiente social, né? Aí eu já perdi a criança, aí já é uma hora que ele não vai querer mais estar naquele espaço, entende? Então, assim, é uma coisa de compreensão dos dois lados um pouco, né? Óbvio que se a criança tá gritando muito, né? Pelo menos eu, quando a minha filha descompensa, né? Se ela desregula por alguma questão X e ela tá gritando muito, eu vou tirar ela do espaço para não incomodar a paróquia toda, né? Mas, assim, existem alguns momentos que as indisciplinaridades das crianças também tem que ser compreendidas pelas outras pessoas também, né? E assim, às vezes a pessoa fala, a criança gritou, mas até você conseguir tirar a criança, às vezes, né, tá lotado, o banco cheio, ela já gritou, ela já fez barulho, as pessoas já olharam pra você. Então, a gente acaba chamando atenção, né? Mas eu acredito que é um sinal, assim, de persistência, até de exemplo mesmo, positivo, né, para outras famílias. Olha, se essa família, com tantas dificuldades, está conseguindo trazer à missa os filhos e passar a fé com tanta, né, com tantas questões envolvidas. Verdade, né? Então eu posso ir também. Eu sempre, quando eu era solteira, eu também me incomodava. Perfeito. Com as mães, assim, né? Eu achava que, mas essa criança, a mãe não chama atenção. Eu sempre, né, a gente fica tentando justificar o comportamento da criança. Na verdade, a criança é a criança. Tem crianças diferentes, as pessoas são diferentes. Tem crianças que fazem barulho, tem crianças que são mais quietinhas, né? Eu, graças a Deus, fui abençoada com crianças muito saudáveis, que fazem muito barulho, né? Então, elas são curiosas, elas querem saber o que está acontecendo, elas querem ver o que tem lá do outro lado, elas veem uma pessoa que elas acham que elas conhecem, elas querem ir também. Então, foi importante para mim ver outras famílias dentro da igreja, né, passando por essas dificuldades. E muitas vezes já perguntei para Letícia algumas vezes, como você faz, né, com as crianças, por que não param, por que isso, por que aquilo. Então, assim, é importante ver, é importante ter esse exemplo, é importante a gente persistir, porque uma hora vai melhorando. Com certeza. Né? Uma hora a gente vai percebendo que, olha, parece que vale se a gente faz isso e a criança já sabe certo. que no final de semana é o compromisso da família. Né? Eu falo lá em casa, o único compromisso que a gente tem todos os finais de semana é estar em uma missa, né? Estar numa Eucaristia. Então, eles já sabem disso. Isso é inegociável, vamos dizer assim, dentro da nossa casa. Então, eles sabendo que é uma coisa importante para toda a família estar presente, eles podem
né, chiar, bater o pé, fazer bagunça, mas eles vão ter vão. que ir quando eles estiverem lá aos poucos, né? Os mais velhos vão começando a entender, que vai ensinando os mais novos, Isso, e aos poucos as perfeitamente. crianças vão começando a ter uma postura um pouco melhor, um comportamento mais aceitável, né? Menos selvagem dentro da missa, né? Qual a memória que vocês têm? Pergunto para as três. Da infância de vocês. Vocês sempre também estiveram na igreja desde sempre? Os pais de vocês já levavam? Qual é a memória de vocês na igreja enquanto crianças? Eu tenho uma memória muito clássica de quem frequenta a Jerusalém, a Paróquia Nova Jerusalém, que é de dormir embaixo do banco da paróquia. Essa é a clássica. Todo mundo deita lá embaixo do Já banco, já dormiu dormiu no banco, né? E eu acho que também o acolhimento dos padres, né? Que os padres às vezes chamavam a gente lá pra frente pra falar alguma coisa específica. Então, o Padre Márcio tem bastante isso lá na nossa paróquia com as crianças. Uhum. Então, eu acho que isso daí sim também, né? Porque o padre é uma figura enigmática, eu acho, quando a gente é criança, né? Porque o que aquele cara tá fazendo com aquela roupa, né? Minhas crianças perguntaram por que o padre usa saia? Porque eu acho que é o único homem que eles veem mesmo usando, tipo, um vestido, né? Então, assim, é uma figura importante para as crianças. Então, quando tem esse acolhimento, né, do padre, pelo menos foi uma coisa que me marcou como criança. E as minhas crianças também, eu percebo bastante isso neles, né? Esse carinho pelo pároco, né? De perceber que ela é uma criança acolhida ali naquele espaço, né? Às vezes o padre para quando tá entrando para cumprimentar as crianças, né? Então, tudo Valoriza, né, a Sim. presença da criança. isso valoriza, exatamente. Então, ela se sente também pertencente àquele espaço, né? Porque muitas vezes, já ouvi várias vezes que a igreja não é espaço de criança. Em vários segmentos da minha vida. Dentro da igreja já ouvi isso, já ouvi no meu trabalho, já ouvi várias vezes isso. E ao contrário, né? Que é, obviamente, um espaço das crianças também, né? Que elas se sentem pertencentes ali, elas se sentem amadas por Deus ali, né? Então, a gente não pode deixar de levar eles na igreja por causa de N motivos, né? Então, assim, pra mim, na infância é isso. Dormir embaixo do banco é uma clássica, né? Eu lembro eu também, meus pais sempre me levaram, eu e meus irmãos, e o que me marcava muito é que eu não podia sair do banco. Tipo assim, eu ouvia as crianças, às vezes eu via os meus primos ir pra fora da igreja pra brincar, e eu, não, meus pais ali, não, você tem que ficar aqui. Uhum. Então eu lembro disso também, que eu faço isso com os meus filhos hoje, não vai sair, não. Aqui, você não vai sair do banco, você pode andar aqui na minha frente, mas sair, correr pela igreja, não pode, e sair é igual, tá gritando alguma coisa, a gente sai. Mas isso me marcou também, de ter que ficar ali no ambiente. Uhum. Marina. Eu tenho uma experiência um pouco diferente, porque eu, apesar de ter sido criada, né, na igreja católica, eu fui mais evangelizada pela minha avó. Os meus pais, eles percorreram por algumas religiões na minha infância, né? Então, eu tenho uma experiência talvez de várias religiões, né? Sim. Então, existem várias religiões que têm aquelas escolinhas, Sim. né, que retiram as crianças do ambiente. Participei disso também. Existem outras que têm uma sala como uma brinquedoteca, né? Alguma coisa assim. Para diversão, para mesmo Isso. separado, né? Mas Separado. quando eu fui, né? Quando eu ia na igreja católica com minha avó ou com a minha mãe, quando ela frequentou algumas vezes, eu lembro de ser uma coisa muito estranha pra mim, porque eu não tinha frequência naquele lugar, né? Uhum. Então eu ficava perguntando toda hora, que hora que eu vou embora? Chegava, Vai não tinha demorar? paciência, vai demorar? Tá acabando. Né? Porque não era uma coisa, não era um hábito pra mim estar Sim. dentro da igreja, né? E eu só fui realmente firmar um pouco mais na igreja católica quando eu tava com uns 8 anos, assim, né? Então já era diferente, já tinha entendimento, já fazia a primeira comunhão. Tudo muito por influência dessa minha avó, que hoje é falecida, minha querida, mas graças a ela, né? Graças a essa insistência de um semente, familiar, Ela que assim, plantou. a gente teve, né, esse retorno para a igreja. E isso é muito bacana, porque você acaba vendo a diferença também de não trazer uma criança para a igreja, né? Aquilo é um ambiente estranho para ela. E assim, como sociedade, agora não falando só como igreja, Sim. a gente precisa também repensar se todos os lugares precisam ser adaptados para crianças. Eu me lembro de ir em restaurantes e não ter uma brinquedoteca, não ter um lugar assim, e eu ter que ficar sentada ali, desenhando talvez no papel, né? Então, assim, hoje em dia a gente quer segregar muito, às vezes, né? A missa tá horário, só é a missa das crianças, então só leve as crianças nessa Quem missa. tem crianças, né? Vai, né? A tal lugar tem que ter espaço kids, né? Pra você poder comer em paz, tal. Então, eu acho legal, de certa forma, como pai, porque muitas vezes eu estou cansada e é um ambiente em que eles podem brincar e serem crianças livremente. Porém, eu acho prejudicial em alguns pontos, porque eles não conseguem ainda aprender
pelo hábito, a estar em um ambiente que é de Sim. adultos. O convívio mesmo, né? Essa Sim, troca, né? É, porque eles não estão acostumados a ter que ficar quietos, eles sempre É. podem ser, assim, malucos, né? Crianças correndo, gritando. Sim, são mas- crianças sendo crianças. E quando se trata de um ambiente de missa, né? É um ambiente que vai exigir um comportamento ali, né? De ficar parado, de ficar em silêncio. Então, se todos os ambientes que eu levo meu filho tem eu posso ser livre e não Sim. tenho que ter um comportamento, quando eu tiver que levar ele num que tem um comportamento, ele não vai saber como Não se reagir, adapta. porque ele não tem o hábito de ir, né? Ele nunca foi, ele não está acostumado a fazer isso. Então, eu acho importante também ter essa experiência, não só, né, dentro da igreja, Sim. mas em outros lugares, da criança poder sentar numa mesa em família e conseguir conversar e almoçar tranquilamente, né? Porque, O horário da refeição, que seja comum para que sim, eles se compartilhem, né? Não só o alimento, mas é o momento, às vezes, da conversa, da descontração, não é isso? E com relação a esse ocorrido, né, a gente acabou vendo as notícias, alguns comentários, né, de mães e até, nem de mães, né, de outras pessoas que criticam, né? Ah, mas por que a missa não é o lugar das crianças? Por que criança atrapalha mesmo na missa? Ou por que não leva a criança, então, né? Ah, mas porque a minha paróquia tem a hora que as catequistas saem com as crianças e tal. Tudo isso é legal, tudo isso é válido. São iniciativas, né, que buscam uma alternativa, são uma Sim. alternativa, né? Mas por que a gente não tem também a paciência e a empatia com aquela criança de aceitar e acolher ela no nosso ambiente, né? Eu fico sempre me perguntando, isso é cada vez mais também olhar um pouco para o seu individualismo, né? De querer um silêncio. A missa, claramente, é um lugar de contemplação, mas eu acho que existe um certo apelo hoje em dia de que tudo tem que ser muito assim quadrado, muito. A missa só serve se for uma contemplação extrema, se você puder ficar lá ajoelhado, rezando, em silêncio absoluto. Quase levitar. Exatamente. E assim, na verdade, né, nós, como pais e mães, a gente vive a nossa fé no nosso dia a dia. Sim. Com os filhos, com o barulho. Errando, Com acertando. o trabalho, com o carro que quebra, com o dinheiro que falta, muitas vezes, né? Isso. A gente vai vivendo no nosso dia a dia, né? Então, é também poder trazer isso, acho que para toda a comunidade católica, né? A nossa fé, a nossa construção como comunidade vai se dar com todos, né? Exato. Com o idoso que reclama muitas vezes, porque tem adultos que também falam na missa, que Sim. fazem barulho. Olha, aquele lá foi só para dormir. Sim, reclamam, né? Enfim, adultos todo. conversam com todos, né? Então, é trabalhar a paciência, né? Trabalhar também nosso julgamento, né? Muitas vezes dentro da missa, né? Sim. Também com essa mãe, com essas crianças. Eu falo porque eu já fui essa mãe que julga, que fala, mas também a fulana não levanta para levar. Ai, por que não traz um brinquedinho, né? Quando eu era solteira, eu pensava isso. Porque traz uma atividade, né? Que distrai. Será que a gente precisa trazer atividade e distrair a criança? Distrair a criança Mas, dentro sabe, da celebração, né? Um ponto importante é que, assim, muitas vezes a gente não permite que a criança fique no tédio, nem em casa. Tipo assim, as crianças são hiperestimuladas. Ai, toda hora tem que estar fazendo alguma coisa. Então a criança não consegue, tipo, ficar no tédio. A focar, às vezes, numa única coisa, tudo um bem, momento eu acho mais... assim que muito tempo de tédio é ruim, mas ter um tempo de tédio para a criança ficar sem fazer nada ajuda até na criatividade dela. A Letícia, que é pedagoga, pode também falar sobre isso, mas assim, ter um tempo para a criança conseguir pensar igual a Marina falou, tipo, ir nos lugares e conseguir se comportar no restaurante, sabe? E isso é importante. E essas coisas vêm de casa, né? Até o comportamento na missa, às vezes. Muitas vezes, o que a criança ela projeta na missa é alguma coisa que a gente também não fez em casa. Porque muitas vezes a gente tem que ir lá rezar a ladainha antes de sair pra missa. Olha, isso não pode fazer, isso não pode fazer, isso não pode fazer. E é tudo isso. E se comportar nos lugares também, né? São os valores, né? A gente vai passando, vai buscando incutir na cabecinha deles cada dia uma coisa, né? Tradição, né? A tradição, isso é uma tradição, né? Sim, E também. eu li uma frase essa semana que eu achei que combina muito com isso, que falava assim, que na busca da vida perfeita, a gente não enxerga a beleza do cotidiano. E é isso com as crianças, porque a gente quer que tudo seja perfeito, né? A gente quer mãe... Tudo tem hora, a gente tudo quer mãe, tem, às né? vezes, Uma pra gente sequência. rezar, assim, a gente tem que acordar mais cedo, a gente tem que ali rezar no meio das crianças, porque a gente nunca tá sozinha, né? E a nossa vocação é de mães, né? A nossa vocação não é de freira, que consegue ficar ali contemplando. Então, Operativa. não, a nossa é assim, e na missa também. A gente quer que a missa, pra gente, a gente vai lá, sente, mas não, a nossa missa é com luta. Uma vez eu falei pro
pro padre, que é meu diretor espiritual. Eu falei, às vezes eu não vejo sentido de eu ir porque eu não consigo prestar atenção em nada. Às vezes eu saio da missa e tenho que escutar a homilia. Aí ele falou, continua indo. Continua indo, Persiste. persiste. É o seu esforço lá. E eu acredito que Deus enxerga também esse nosso esforço de mãe, né? É, Para rezar durante o dia. Ah, é claro, a gente não consegue sentar e ficar ali meditando por meia hora. Mas é ir colocando, em todos os momentos, se colocando na presença de Deus, né? Tipo, ali você tá lavando louça e pensando, ai, Deus me ajuda, né? É tão difícil. é uma oração, é um pedido, um agradecimento. Uma ejaculatória, alguma coisa que vai fazendo a gente se colocar na presença de Deus. Sim. E a gente percebe que as pessoas querem também que seja perfeito, e para esse perfeito, elas querem excluir as crianças, né? Não querem ser incomodados, não Não. querem nada, nenhum ruído Eu nessa tava comunicação, né? comentando, isso não acontece só na igreja, né? Porque na igreja isso acontece fora. Onde a gente mora, os meus filhos estavam no parquinho brincando 5 horas da tarde e criança grita, gente. Uhum. Claro, a gente tenta controlar, olha, menos, né? Fala mais baixo. Mas criança grita, é da criança querer extravasar, né? E aí uma moça lá colocou, olha, muita gritaria no parque. Tipo, era um horário permitido. Então as pessoas se incomodam durante o Olha dia. aqui, olha Era um aqui, parquinho. aqui Um parquinho. Crianças. Aí eu falei esse dia pra Marina, vou mandar colocar uma placa assim, permitido apenas crianças reborn, porque assim, só assim pra não ter, né, o barulho das Olha crianças. só, Agora, assim, concretamente, sobre a intolerância, vocês tiveram uma experiência pessoal de intolerância com seus filhos, na igreja, em algum momento particular? Olha, assim, diretamente a mim, honestamente, se teve, acho que eu nem percebi, porque eu tava tão focada nas crianças fazendo barulho. Mas assim, o que a gente percebe, né? Bom, primeiro que você já chega com 3 crianças. Você com 6 vai poder me dizer mais. Eu percebi uma Passa mudança, despercebido. assim, enorme quando eu tava, né? Eu tenho uma diferença pequena entre os meus 2 últimos filhos. Uhum. Então, quando eu tava com a minha pequena, um no colo e um na barriga, eu já chamava muita atenção. Então, assim, eu não acho que eu sou uma pessoa super tímida, mas se eu sou uma mãe super tímida, isso já vai me inibir, certo? Certo. Você já vai chegar e as pessoas vão olhar. Então, você já chama atenção por estar com 3 crianças, né? Sim. Com mais de 2 filhos hoje em Nossa, dia. tenho 2 e um Né? já tá na barriga. Já tem um comentário ali. Na grande maioria das vezes, eu acho que assim, no primeiro lugar a pessoa dá um sorrisinho, faz uma gracinha, depois se a criança começa a incomodar, ela dá uma olhada, meio feio. Aí na terceira vez a gente já percebe que eles começam a reclamar entre si, Se assim, as incomodar pessoas. mais. Nunca teve nada diretamente a mim, mas eu percebi já, né, Sim. em olhares, pessoas que saem de perto e tudo mais, quando alguma criança estava passando um pouco ali do barulho e tudo mais. Uhum. E é aquilo, as pessoas muitas vezes acreditam que os pais não estão fazendo nada, ou que o pai não tá vendo, nossa, a mãe não tá nem aí. Gente, é muito difícil uma mãe não tá nem aí para uma criança que é responsabilidade dela ali e que está fazendo uma bagunça. Eu me incomodo. Né? Eu estar em evidência e saber que você está incomodando outra pessoa é muito ruim. Ninguém quer isso, É. né? Mas é aquilo, é a persistência, é contar também um pouco com a empatia do outro, né? E também Compaixão, com né? a compaixão do outro. E o que eu falo, eu olho outras famílias ali na missa quando eu tô, às vezes, muito assim, com dificuldade, cansada. Eu olho, né? Muitas vezes já falei pro meu marido, olha, eu só estou vindo à missa mesmo porque é um compromisso que eu assumi com a minha, né, fé. Porque por mim eu não viria. Porque eu sei que eu vou sair daqui, eu não vou escutar nada. É uma dificuldade Se enorme para irrita sair. muitas vezes. Eu vou sair de lá, muitas vezes não, né? Vou sair mais irritada do que eu fui. E por muito tempo foi assim. E eu precisei contar com a experiência das outras mães. Do tipo assim, olha, eu estou sucumbindo aqui nessa dificuldade. Se eu não visse que outras mães estavam ali com as mesmas dificuldades que eu, muito provavelmente eu teria desistido. Teria falado assim, olha, eu acho que não é lugar para mim mesmo, né? Na verdade, umas servem de exemplo para outra. Vocês se miram umas nas outras e buscam as respostas, né? Sim. Se ajudam, porque ajudar. cada uma tem um grau de dificuldade num determinado momento. Às vezes se mira no exemplo da outra, na coragem da outra, né? Sim. Não se sentir sozinha, na verdade, né? Isso. Porque às vezes a gente olha ao redor e fala assim, nossa, acho que só o meu filho tá fazendo esse barulho horroroso na missa. Porque olha o filho da fulana que tá sentado prestando atenção. Esses dias, né? minha filha não tava parando de jeito nenhum na Eucaristia, era Pentecostes, e era uma vigília. E era uma vigília mais demorada, né? Uma celebração mais demorada. É um horário
que é difícil para as Também crianças pras pequenas, né? crianças. Nós que fazemos parte do caminho, as celebrações são à noite. Isso. E minhas crianças dormem cedo. Então, é uma luta estar lá. É um dia que a gente abre mão da rotina porque é mais importante estar na missa. Né? É mais importante estar na aquilo que Eucaristia. ela disse, né? Com essa coisa da perfeição, da Sim. rotina. Não, você precisa se permitir. Não vai dar para ser essa tudo não dá, perfeito, né? Você vai ter que exato. ajustar, né, Uhum. as suas prioridades. Então, a nossa prioridade, olha, nós vamos estar na missa. E a minha filha não parava quieta de jeito nenhum. Ela chorou, ela deu todo tipo de trabalho possível. Peguei, comecei a sair com ela assim no corredor, encontrei a Letícia com a Cecília. As duas, assim, tá difícil, tá difícil. Então, assim, é muito bom, sabe? Saber que a igreja acolhe as crianças. Que a igreja é um lugar das famílias. Que a gente não, né, não tá no lugar, eu acho que para tudo, né? Tem pessoas que pensam que para você estar na igreja você tem que ser perfeito, fazer tudo Sim, certinho. é. E na Muito verdade é pelo o contrário, oposto, né? muito pelo São contrário, as pessoas né? que precisam e as famílias precisam muito estar na missa. Né? É. Precisam muito ter um convívio entre outras famílias que também estão na missa, que priorizam isso na vida deles. Isso Tem é muito esses bom. valores, né? Carregam esses valores. Eu acho que nós vivemos um mundo extremamente individualista, né? E as pessoas se fecham em si, na sua vaidade, nos seus compromissos, enfim, nos seus interesses, não desaprenderam ou estão desaprendendo a compartilhar, a viver com o outro, a enxergar o outro. E a igreja insiste nisso. É aqui que nós vamos comungar. É aqui que a gente mostra a nossa unidade, a nossa força, porque é ali, com cada um com a sua dificuldade, com enfim, os seus desafios mesmo, né? Mas nós estamos firmes. Sim. É aqui que a gente vem buscar o alimento. E eu acho assim que esse individualismo das pessoas, às vezes a pessoa não quer mais ter filhos, porque me tira de mim, né? Tipo assim, eu não posso mais fazer as minhas coisas. A sua liberdade. A minha liberdade, agora eu vou ter que me doar, porque ter filhos é isso. É doação o tempo todo, sem parar. E as pessoas se incomodam com quem tem. Se incomodam com quem tem. Olha e fala, nossa, né? Esses dias eu entrei no elevador, eu e meu marido, e tinha duas moças. Aí ela tava comentando, no meu condomínio, tava comentando sobre as crianças. Aí a moça falou assim, nossa, mas você tem 3? Eu falei, eu acabei de perder um. Ela falou, nossa, 4 filhos pequenos, seus filhos são pequenos, né? Aí, tipo assim, na hora você quer responder, assim, várias coisas, né? Vem aqui, né? Aí eu olhei pra ela dando risada, assim, falei assim, então, no mundo onde ninguém mais quer ter filhos, vamos ter por eles, né? Aí ela olhou assim e falou, né? Encerrou o assunto. Ela engoliu. Porque assim, é isso, né? As pessoas, elas acham assim que você tem os filhos, que, nossa, você não consegue mais fazer nada na sua vida. Nossa, eu vou ter os filhos, a minha vida acabou, né? Não, é uma mudança. É um outro aspecto. Por exemplo, vocês, aqui, entre nós, vocês 3, vocês todas são mães, famílias, têm esse desafio e todas são profissionais de algum. Você é empresária, né? Marina é fotógrafa, Letícia é pedagoga, eu sou jornalista, eu também sou mãe, tenho 4 filhos, já tenho neto. E é um desafio também, porque nós estamos inseridas numa sociedade que também exige da gente essa participação mais efetiva. E também para nossa realização como mulheres. Não é isso? Sim. Então é um desafio duplo. Não é assim? É um desafio duplo. Hoje em dia, existe um termo já para esse afastamento, né, das mães, se chama maternofobia. Né? Eu fiquei sabendo esses dias também. Né? Tá vindo aí esse novo termo. E é verdade, é chique assim, por nomes, né? Eu não sabia, mas eu ouvi dizer que é isso, né? Que se chama maternofobia. E recentemente, eu não lembro qual foi a plataforma que fez uma matéria sobre isso também, falando sobre a política do filho único dos países asiáticos, né? E o quanto hoje isso está trazendo enormes consequências para aquela sociedade, né? Em tudo. Sim. E uma das coisas que essa matéria falava era que no Japão, o governo, há alguns anos, já baniu essa política e hoje em dia tem uma política de incentivo para que as pessoas tenham filhos. E eles despejam dinheiro nas pessoas que querem ter. A falta não é dinheiro. As pessoas acham, a grande coisa que a gente sempre vê em comentários de pessoas que têm muitos filhos, assim, mas também eles têm dinheiro. Mas também eles têm como fácil, pagar né? alguma coisa. É fácil. Né? É pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro, é pela doação. Né? É pela
As pessoas têm os filhos porque elas estão ali num serviço entendendo que aquilo é o que Deus quer para elas, né? E o Japão tem feito isso, despejado, né, o dinheiro deles investido, e as pessoas ainda assim não querem. Elas não querem ter filhos. Por quê? Porque vai obrigá-las a sair de si. Sim. Vai obrigar elas a sentir o incômodo, a passar por desconfortos, né? Não, nem financeiros, desconfortos de tudo, de constrangimento, muitas vezes, né? Que a gente passa com criança que não é um robô, não é um bebê reborn, né? Ele tem a sua própria forma de agir. Então, é isso, assim, a gente precisa combater isso dentro da igreja, né? Eu acho inadmissível que tenha pessoas que não aceitem famílias com crianças dentro da igreja, dentro da comunidade católica. Filho, né? Porque é uma das vocações, né, faladas pela igreja, né? E eu acho que como comunidade, todos nós devemos, óbvio, vai incomodar, um dia você não tá afim de ouvir barulho, tudo mais, mas assim, a nossa igreja, a comunidade católica, não pode ser esse lugar onde a gente vai limitar, onde a gente vai cercear, né, as crianças, tudo mais. E não é. Graças a Deus a gente vê que, né, as pessoas estão cada vez, né, sendo mais católicas, vindo mais à missa, mas também tem que tomar um certo cuidado com isso que a gente estava falando, do preciosismo, né, por ter um lugar de extremo silêncio, contemplação, e se esquecer de olhar em volta, que as pessoas estão vivendo o catolicismo na real, né, o que é a vida, de criar os filhos na igreja, de viver a fé. Exato. Perfeito, Marina. Vocês, meninas, querem complementar? Então, ó, você perguntou de alguma situação, né? Eu vivi uma situação assim, claro, né? Menor escala. Mas eu tava. Missa, eu lembro que era um Dia das Mães, e eu tava com os meus 3, a minha bebê tinha 6 meses. E aí, aquele caos de criança, né? Tudo chorando e tal. E aí chamou todas as mães lá na frente. E aí o meu marido falou, vai, leva as crianças. E na hora eu só fui levar as crianças. Mas assim, bebê de colo, uma confusão, né? E aí o meu do meio começou a chorar. E o meu filho do meio, ele é muito bravo e ele desmaia de chorar. Tipo assim, algumas situações ele desmaia, né? Então ele tem medo, alguma coisa que ele assusta. Sim. Se alguém pegar ele no colo, já É aconteceu. natural, uma reação Uma dele. reação dele, já aconteceu uma pessoa pegar ele no colo e ele desmaiar de medo. E aí começou esse caos e as crianças chorando lá na frente e uma senhora que estava perto de mim e eu já tinha percebido que ela estava a missa inteira, tipo, olhando assim, ela foi tentar pegar meu filho. E eu falei pra ela, não precisa. E ela foi, não, eu vou ajudar. Não precisa. E aí eu tive que ser mais incisiva com ela. Falei, não pega ele. Aí acabou a missa, ela veio falar, então, né, mas criança, eu tenho filhos gêmeos, mas já são grandes. Mas assim, para as crianças ficarem melhor na missa, você poderia, sei lá, trazer um brinquedinho. Então, assim, incomodou ela a missa inteira, entendeu? Eu queria tirar aquele problema, aquele desconforto. Eu não vou levar um brinquedinho pro meu filho. Não vou levar. Ele vai dar trabalho, a gente vai controlar. Quantas missas eu ou meu marido fica a missa inteira em pé? E é isso, vai ficar a missa inteira em pé e tentando fazer um jeito daquela criança ficar quieta, mas assim, ali é o momento dela, né, também. Além do nosso, é o momento dela. Você falou sobre estar na igreja, mas quando eu comecei a vir na igreja católica, uma das coisas que eu mais, assim, é porque eu era criança e ficava olhando, né, as igrejas, as pinturas, as frases, né, na catedral tem aquelas frases, tentava entender o que estava escrito. Então, assim, a criança às vezes está olhando tudo isso, né, ela está no ambiente, mas ela está prestando atenção, né? Isso. Quem que é aquele santo? Alguma mensagem, alguma coisa vai ficar alguma pra coisa ela. está absorvendo, né? E aí, uma vez também, né, falando sobre eu reclamei que eu não conseguia prestar atenção, uma catequista falou para mim assim, o Espírito escutou, fica tranquila que o seu Espírito escutou e você vai ser nutrida assim, né, Jesus está vendo o seu esforço também, né, então isso é um consolo, né? Sem dúvida. Nossa, eu tenho tantas situações, gente. Fala, Lu. Pelo menos uma com cada filho. Clássica, uma de cada filho, gente. Amamentar na igreja já é Amamentar na igreja é clássica, né? Que a gente deveria amamentar num banheiro, ou então em algum lugar escondido, 4 portas que tranque, né? A gente lá dentro ninguém veja. Amamentar na igreja, acho que é um tabu eterno, né? A questão de você ter que dar o peito pra criança, né? Olha. É uma questão erotizada, né? A pessoa quando acha que tá querendo mostrar o peito, tipo, sei lá, a gente faz no campo, só faz no carnaval, alguma coisa assim, né? Mas não, e ainda que assim, a gente faz toda uma esforço, a roupa própria, com um paninho pra cobrir o peito, entende? Mas é uma questão difícil, a questão da amamentação é difícil mesmo. Eu tenho várias questões que aconteceram. Eu levo, assim, hoje pelo lado mais do humor mesmo, assim, né? Mas teve uma agora mais recente,
no Corpus Christi, que a minha menina, a Cecília, ela é mais efusiva, assim, né? Mais temperamental, ela gosta de mostrar que ela não está contente, chorando escandalosamente, entende? E nós somos numa missa que não é a missa da minha paróquia. A minha paróquia, todo mundo conhece a Cecília, porque ela é clássica, Sim. né? Ela faz muito barulho. Então as pessoas são acostumadas, assim, já um pouco que ela não tá passando mal, que não é uma coisa típica, sabe? E aí eu fui numa paróquia que não é a minha paróquia, então as pessoas não conheciam a minha família. Então, começa que eu cheguei Já lá chega com chegando. meia dúzia, né? Com 6 crianças. E aí, acho que aí também cabe fazer um parênteses, né? Porque a questão da abertura à vida não é uma coisa aceita, né? Na sociedade, nem na igreja. É aceito isso. Se eu falar pra você que todo mundo que eu falo, nossa, Que não é lindo. verdade? Né? Não é. As pessoas acham que a gente não faz o método Billings direito, entende? Ai, Tem mas que agora tem você vai dar um alguma coisa tempo. errada. Isso, Acham que vai tem dar um eu alguma acho coisa que errada. você não aprendeu direito, você não quer de novo fazer, fazer Cursinho. fazer Curso, é. cursinho, né? Então, aí eu falo, tem uma amiga minha também que tem bastantes filhos, aí eu falo assim, eu acho que só a gente ouviu. Era pra ter ouvido, não é possível, né? Porque assim, eu sou aberta à vida, então assim, são 6 filhos. Quando eu casei, eu prometi pra Deus que eu ia aceitar todos os filhos que Deus me enviasse, né? E Deus me enviou, por enquanto, 6. Pode ser que envie mais, não sei mais. Eu tô com 39 anos já também, né? Então pode ser que não venha muitos mais. Mas assim, acho que as pessoas têm dificuldade de entender que eu sou feliz com a minha vida, porque eu sou feliz. É possível ser feliz. É possível ser muito feliz com a vida que eu tenho, com as crianças. Eu acho que assim, só quem tem a família que eu tenho, numerosa, Sim. vai saber o que é isso, né? Mas assim, a É. gente, apesar de não precisa ter 6, né? 3 já é muito hoje, na Hoje sociedade, é. de forma Sim, normal. Hoje já é um escândalo, Já né? é. Então, assim, eu sou muito realizada com a minha família. E eu prometi pra Deus e pra mim que eu vou passar fé pros meus filhos, porque eu quero que eles entendam por que a família deles é assim, né? E onde eles vão entender isso? Dentro da igreja. Não Porque é? não é só ter, né? Não é só ter um monte Não, de filhos. não. Você tem que pensar naquela alma. Você vai devolver aquela alma pra Deus. Eu vou devolver como? Isso pra Deus. Como que eu vou Exatamente. devolver esse filho pra Deus? Eu tenho essa Perfeito. responsabilidade com relação à fé deles, né? Então, assim, por isso que eu insisto em levar eles à missa, porque pra mim seria muito mais tranquilo eu ir com 2, com os que fizeram primeira comunhão, por exemplo, né? Porque assim, eu ouço muito isso. Por que que vocês não revezam? Por que que vocês não deixam, né, os menores em casa? Eu falo assim, mas o que tá maior comigo na igreja hoje veio desde pequeno, aprendeu assim desde pequeno. Então agora eu venho só com o maior e pro menor eu deixo de passar alguma coisa, né? Porque as pessoas de certa forma se incomodam ali com a movimentação da minha família, porque só a movimentação da minha família já causa Já no é o- espaço, né? Então, Uhum. assim, nessa última missa que nós somos nesse espaço, que era uma igreja, assim, mais silenciosa, de pessoas mais idosas, né? Aí ela causou bastante, eu saí lá fora com ela, eu tava lá fora com ela, né? E aí ela tava bem irritada e tal. E às vezes, quando a criança descompensa, também é válido falar isso, que você pode dar o mundo pra ela e não adianta, ela quer chorar, É. porque ela não fala. Então, como que ela se comunica? Quando eu tô brava, eu falo pra você, olha, eu tô brava, não gostei do que você fez. A criança chora, entende? E a forma com que ela se comunica é através do choro. Então, ela tava chateada com uma situação, porque ela queria ter comido batata frita 7 horas da A mãe manhã. não deu a batata pra menina. Eu não dei, mas só que é porque eu levei uma fruta pra ela comer e ela achou que essa fruta era batata. E ela viu que era fruta dela, não quis mais. E aí foi isso daí, acabou o mundo dela ali. Porque às vezes parece que a gente, sei lá, que a gente bateu, que a gente Sim. fez alguma coisa. Apesar de que tem muitas pessoas que se incomodam com o barulho da criança porque elas são mal educadas pelos pais que não batem. Inclusive nos comentários que a gente viu desse caso trágico do spray na criança, né? Muitas pessoas falando isso. Aí agora essa criança vai aprender que ela não pode fazer barulho na missa. Olha, Um bebê, né? Um 2 bebê anos, de é um 2 bebê. anos que É. tá começando a se expressar, tá começando a falar com palavras, entende? Não sei nem se foi questão do choro, do barulho, enfim, né? Mas é uma criança que tá começando a viver. Ela tem 2 anos, né? 2 Mas é aquilo que a gente anos. estava comentando, né? Não querendo te cortar, mas assim, a criança poderia ter feito Qualquer tudo, qualquer coisa. né? Nada justifica. Não justifica. E não só, mesmo que tivesse sido uma ação menor, uma desproporção menor É. entre o ato da pessoa que atingiu a criança, né? É uma criança de 2 anos, ela vai chorar porque não tem a batata frita ali. E ela quer a batata. Ela quer naquele momento. E nada consolar. Veio, saiu uma pessoa da igreja depois, né? E aí ela veio e falou assim pra mim: aí eu acho melhor você ir embora com a sua filha. Ela Olha, gente. acho melhor você ir embora. É assim, na hora,
eu fiquei assim, né? Falei assim, acho que ela tá certa, acho que é melhor eu ir embora mesmo, que ela tá dando muito trabalho pra mim. Eu não tô prestando atenção em nada. Mas aí também eu caí um pouco com relação à minha conversão, A né? sua- Porque a Sim. maternidade tá ali dentro da minha conversão também, né? E a humilhação é que A a mãe humilhação. mais passa. É, É as humilhações verdade. diárias. As humilhações A pessoa nem falou num tom Não foi na de mal- te expulsar, mas quis ajudar, Isso, né? isso. Achando que estava vai ajudando. resolver, Olha, vai meu bem, resolver o minha problema. querida, eu acho problema. melhor você ir. E aí depois a minha mãe frequenta essa paróquia também, né? Durante a semana. E depois a moça falou assim: ah, eu acho que a sua filha teve aqui na missa, né? Causou um pouco. Aí minha mãe falou assim: ah, ela teve mesmo. Nossa, mas a gente ficou tão preocupado que a freirinha até rezou um terço pro anjo da guarda dela. Tadinha, tá vendo? Então, assim, É. foi acolhida de outra forma, entende? Eu entendo, Isso. foi uma preocupação da pessoa de ter falado isso, né? Mas, assim, na hora a gente leva um choque de ouvir isso, né? Mas já teve várias coisas, assim, mais agressivas, né? Da pessoa perguntar até quanto eu ganho financeiramente dentro da igreja para manter meus filhos. Isso eu já ouvi também. Meu Deus. Mas como que você dá, como que você faz? Aí eu falei assim, como assim, como que eu faço? Não, como você faz financeiramente para manter todas essas crianças, entende? Então a gente isso. ouve um de tudo dentro da igreja. Gente, acho que essa nossa partilha foi muito rica. E você que está em casa deve estar curioso e curtindo também, né? Porque você deve ter o que falar. Comente aí o que você está achando da nossa reflexão. E eu convido agora para vocês irem finalizando, deixando uma mensagem, porque a nossa mensagem aqui hoje é: não vamos deixar de levar os nossos Sim. filhos na igreja, de forma alguma. Mães, levem, pais, levem seus filhos na igreja. E também aos que não têm filhos e estão na igreja, que sejam que tenham compaixão, que partilhem da dificuldade e do desafio das famílias. Ofereça seu abraço, ofereça para ajudar, às vezes, no carregar uma criança que está chorando. Nós temos que conviver. Nós somos uma comunidade cristã, né? Então, eu queria que cada uma deixasse a sua. Pode começar, Diego. Bom, eu acho assim que é um recado para os pais, né? Que não deixem de levar mesmo as crianças, que muitas vezes a gente se preocupa, o que vão pensar, né? O que os olhares? Não, vamos nos preocupar com a alma dos nossos filhos, acho que é o mais importante, né? Em todos os lugares, a alma, a educação dos nossos filhos, então vamos pensar neles. Claro, né? Sempre dando ali o nosso jeito de controlar eles de alguma forma, mas assim, pensando sempre na alma, e não no que as pessoas vão pensar, porque o que a gente fizer, as pessoas vão pensar de qualquer jeito, né? Então, acho que é isso, é uma coisa importante de continuar levando eles, independente de qualquer coisa. Eu vou na mesma linha também. Não vamos deixar de levar as crianças. É importante para as famílias, é enriquecedor também para a cultura deles, para a educação deles no geral, mas obviamente pela fé. Eles precisam disso, nós temos essa obrigação. E com relação aos pais, né, eu acredito que é também se colocar como humildes, né? Se alguém falar alguma coisa, realmente, obviamente, né, sem agressão nem nada, a gente também entender o desconforto do outro, todo mundo tem pecados, né? Nós também, muitas vezes vamos chegar lá, vamos murmurar contra muita coisa, porém, persistir, né? Deixar as crianças irem, estarem presentes. Muitas vezes a gente vai ter uma grata surpresa, uma pessoa que gosta de criança que senta do lado, né? Que esses dias uma senhora deu um tercinho para minha filha, ela ficou brincando, distraiu. Então, assim, não desistir, né? Nessa comunidade, não desistir dessa tradição que a gente tem tão bonita na Igreja Católica, né? De criar os filhos dentro da igreja. Eu acho que também é bem o que as meninas falaram, né? Eu aqui com o José Miguel, com o meu caçulinha, com o meu número 6, né? Acho que é importante colocar um pouco também do que o Papa Francisco colocou, que ele falou numa peregrinação para as pessoas não terem medo, jovens, né? Não tenham medo. E com relação à abertura à vida, né? Para as mães, não tenham medo à abertura à vida, né? Deus providencia em todas as questões, porque eu tenho medo, gente, mas eu ouço muito a palavra que Deus tem colocado na minha vida, né? A minha história que eu tenho vivenciado são só alegrias, né? Então o medo fica para trás mesmo. Não tenham medo, levem as crianças à igreja, passar a fé para as crianças é muito importante, né? E também a questão que tenham medo que ninguém vai fazer mal fisicamente para os filhos de vocês, né? Que isso foi um episódio totalmente aleatório na vida. O que a gente mais encontra mesmo hoje é o acolhimento. É verdade. É isso. Né? Os desafios estão aí para ser enfrentados. Né? A gente não pode se resguardar e ter medo. Ter medo a gente tem, mas a gente tem que enfrentar. Né? Eu acho que nada que nos impeça de testemunhar a nossa fé. Sim.
Também. É isso, é essa lição, é esse o recado que a gente quer deixar para você que está aí e nos acompanhou até aqui. Obrigada, Marina, Yane, Obrigado. Letícia, e a Obrigada. você que nos acompanhou. Vem mais por aí. A gente em breve vai se encontrar. Obrigada e até a próxima.